Fala aí, rapaziada, 35ª rodada do Brasileirão, pegando fogo, Brasileirão na reta final e nós temos um novo líder. É isso mesmo, deixaram o Palmeiras chegar e ele chega com tudo e a gente vai falar um pouco sobre essa rodada e sobre os preparativos para a final do Campeonato Brasileiro, que vai ser a 36ª rodada adiantada, né, por conta da final da Libertadores, o jogo entre Palmeiras e Botafogo lá no Allianz. E vai ser um jogaço. Antes, se inscreve no canal, deixa um like e bora pra cima, vamos pra cima. Bom, já comecei falando sobre o Palmeiras, é sobre o Palmeiras que a gente vai continuar falando aqui sobre o jogo do Palmeiras. O Palmeiras foi lá pra Goiás, né, enfrentar o Atlético Goianiense, Palmeiras 1, Atlético Goianiense 0. Olhando assim, parece que, caramba, o Palmeiras deixou de fazer mais gols, o jogo foi fácil ou o quê? Não, o Palmeiras simplesmente teve muita dificuldade. Cara, o time do Atlético Goianiense jogando com muita raça, jogando bem entre aspas, né? Mas jogando com vontade mesmo. Muitos citam uma mala branca do John Textor, né? Fala zoando, o John Textor ofereceu um por fora ali, um bicho pra eles ali, pra incentivar eles, pra dar problema pro Palmeiras. Mas acontece que o Palmeiras já tem feito bastante jogos considerados por si mesmo e até mesmo por sua torcida um jogo ruim, onde eles não jogam bem, não conseguem envolver tanto o adversário, como em outros jogos, onde eles não conseguem criar tantas oportunidades de gols, ter tanta oportunidade para finalização, mas o mais importante de tudo é que vence. Então é isso daí que a gente fala do Palmeiras do Abel, que quando tá ruim, nesses momentos de oscilação, até nisso daí, eles conseguem sair com uma vitória magra, 1-0, ou tá 1-1, de repente eles conseguem numa jogada individual do Estevão, que com certeza é o cara do Brasileirão hoje pra mim, é o cara do momento, desde quando surgiu, tem sido o cara ali, o melhor jogador do Palmeiras, e que quando ele não tá, o Palmeiras sente, e quando ele está, o Palmeiras é diferente. Quando ele não tá, o Palmeiras consegue jogar, consegue criar, mas quando o Estevão está, tudo passa pelos pés dele. E não mudou, dessa mesma forma o Estevão faz uma jogada individual e consegue ele fazer o passe pro Veiga, que é o artilheiro do Palmeiras, e ele vai e faz mais um gol, para aumentar ali a sua artilharia no ano, sendo o principal goleador do Palmeiras, um meia, o Veiga, que tem sido muito consistente, pelo menos em anos seguintes, né, fazendo gols decisivos, auxiliando, dando algumas assistências, principalmente sendo decisivo em momentos cruciais da temporada, né? Ano passado ele teve como parceiro o Endrick, e esse ano ele tá tendo como parceiro mais um outro jovem, que no caso é o Estevão, e o Estevão tá bem demais, mais uma assistência, artilheiro do Campeonato Brasileiro, maior número de participações e gols, seja gols feitos com assistências, então o Estevão é só decolar. Então o Estevão pode muito bem sair desse Brasileirão como craque, revelação e artilheiro. Podemos ter o Estevão sendo esses três aí, recebendo esses três prêmios. E acredito que tá bem encaminhado. Tudo vai ser ali de acordo com o desfecho do campeonato, quem será campeão. Mas o Palmeiras é mais uma vez aquela. Deixaram o Palmeiras chegar, o Palmeiras chegou. E agora, no momento crucial, não tem como falar. O Botafogo, ele vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Ele vai pegar um Palmeiras que tem um mental forte. De todas as coisas elogiáveis do Palmeiras do Abel Ferreira, o que se dá para enfatizar ali é o mental que ele consegue desenvolver nos seus jogadores. É uma equipe com quem ele já tem trabalhado 3, 4 anos seguidos. É uma equipe que há 3, 4 anos chega em decisões de campeonatos grandes, final de Copa do Brasil, Brasileirão reta final, final de Libertadores, 2 Libertadores finais jogando junto, 2 Libertadores conquistadas, 3 finais de Libertadores. Então o time está acostumado com decisões, o time está acostumado a momentos como este, diferentemente do Botafogo, que a gente percebe que já está sentindo ali o psicológico bater. A gente não tem como falar, mas não, no jogo contra o Galo cozinhou o jogo, o Galo entrou na mente do Botafogo, percebe-se isso, que o Botafogo acaba o jogo pilhado, acaba o jogo querendo confusão, arranjando briga, tendo expulsões após o término, Luiz Henrique sendo expulso, Barbosa sendo expulso, jogo bobo, os caras pilhados, e mais uma vez contra o Vitória, o Botafogo deixou a desejar, não consegue criar tanto,
começa o jogo perdendo em casa no Newton Santos, acaba ali com o Alejandro, o Vitória vai e faz 1-0. E depois, lá no finalzinho do segundo tempo, com um gol contra, o Botafogo vai empatar, mas depois disso não conseguiu criar mais tantas oportunidades. Diferentemente de contra o Atlético Mineiro, que eles criaram até chances e oportunidades de finalizações, não criaram. E mais uma vez, sai pilhado, Tiquinho Soares expulso por reclamação, por alguma outra coisa. Eu não entendi direito essa reclamação, mas dizem ali na súmula que foi por conta de algum xingamento que ele proferiu pro árbitro, porque foi uma jogada normal de choque de cabeça com cabeça, acredito que não foi por querer, e ali depois disso ele vai e acaba, acho que reclamando da marcação do árbitro de alguma forma mais infusiva, e ali ele acaba sendo expulso, vermelho direto, então não tem como, não vai participar do próximo jogo contra o Palmeiras, mas, sabe, o Botafogo acaba o jogo, começa a sentir a sua torcida desacreditando em alguns momentos, né? Acaba o jogo ali, a torcida por alguns momentos permanece no estádio, começa a surgir algumas vaias, pelo menos para alguns determinados jogadores, mas no geral a torcida foi, apoiou, auxiliou tudo, mas o Botafogo não conseguiu colocar a sua metodologia de jogo. O Arthur Jorge não conseguiu fazer com que os seus jogadores jogassem. Dessa vez com o Savarino, que não estava contra o Atlético Mineiro, fez muita falta, e agora o Botafogo vai para a semana da sua vida, da sua história. Vai ter uma decisão de Brasileirão contra o Palmeiras e depois vai ter o maior jogo de toda a sua história, que é a decisão contra o Atlético Mineiro, valendo ali a Copa Libertadores. O Botafogo nunca conseguiu chegar, então é sim o maior jogo da história do Botafogo, que é algo que todos os times sonham, que é conquistar o continente, uma conquista, né, continental, e o Botafogo não tem isso na sua galeria de troféus, então eu acho que é o principal foco. E aí fica a questão: vai com força máxima contra o Palmeiras no Allianz, ou vai poupar e, na minha opinião, vai com força máxima? Mas pelo menos o Botafogo tem um plantel ali de jogadores muito grande que pode assumir. Tem o Júnior Santos, que pode jogar em determinados momentos, o Eduardo, o Igor Jesus, tem o Matheus Martins, e então isso daí pode ajudar. Mas aí fica a questão: o quanto eu quero arriscar. Para mim tem que arriscar, ir para cima. O Campeonato Brasileiro não tem nada perdido. Agora, nessa final, tem que ir, mas acima de tudo tem que controlar o mental. Uma coisa que eu falo, que todo mundo tem percebido, que o fantasma do ano passado continua ainda a assombrar o Botafogo, e principalmente os torcedores botafoguenses, que muitos já dão como perdido o Campeonato Brasileiro. Eu acredito que não. Tem chance ainda. O Botafogo tem time para vencer. O Botafogo encarou o Palmeiras 3 vezes nesse ano, não perdeu nenhuma vez. Então pode sim sair de lá, nem talvez com empate, mesmo saindo com empate, vai deixar mais difícil ainda a conquista, vai continuar sendo difícil, porque os dois vão estar com o mesmo número de pontos, e depois o Botafogo não pode vacilar e ainda tem que torcer pro Palmeiras vacilar. Mas se sair de lá com uma vitória, seja por 1-0, o placar mínimo que for, não tem problema, cara. Eles vão depender somente de si mais uma vez, e aí não pode falhar, não pode bobear, e ainda assim dar um gás a mais pro confronto contra o Atlético Mineiro ali. Vai empolgado, acredito que isso sim vai dar uma injeção de ânimo muito bem, e vai exorcizar pelo menos um pouquinho mais um fantasma, que é o confronto decisivo contra o Palmeiras, e ainda reassume a liderança. Então fica aí toda a nossa expectativa para esse jogo do dia 26 aí, às 9h30, que vai ser um jogaço, um jogaço esperado por todos, todo mundo tá esperando. Quem não tá disputando o campeonato? Ninguém. Todas as torcidas estão de olho, porque surge aquela questão: o Palmeiras vai conseguir ser tricampeão brasileiro consecutivo, igualando o feito do São Paulo? Ou o Botafogo vai conseguir quebrar essa hegemonia do Palmeiras e tirar essa zica e tirar essa fama de pipoqueiro que tem se construído no Botafogo? Então vai ser um jogaço de bola. Depois, no restante do campeonato, tivemos o Juventude e o Cuiabá empatando. Juventude empata no segundo tempo, ali no finalzinho, 1-1 com o Cuiabá. O Juventude tá ali
no perigo de ser rebaixado, o Cuiabá já confirmadíssimo rebaixado, e ainda tivemos o São Paulo contra o Atlético Mineiro, 2-2, um jogaço de bola no primeiro tempo. O São Paulo acaba levando o gol logo aos 36 segundos do primeiro tempo, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro ali. O Hulk acaba, o São Paulo, o Luciano no meio de campo acaba errando o domínio de bola, sobra ali, o Hulk vai correndo para a entrada da área e acaba chutando, finalizando de fora da área. A bola bate na trave e no rebote o Paulinho vai e faz o gol, 1-0. E depois, minutos depois, mais uma vez o Paulinho vai e faz mais um gol, 2-0, e ali quando se pensava que o São Paulo não teria reação, o São Paulo vai e tem uma reação. Ali o Fausto Vera acaba fazendo um gol contra bizarro numa cobrança de escanteio, ele acaba cabeceando contra a própria meta, e depois num passe de mágica, num passe açucarado do Lucas, uma assistência maravilhosa, num passe rasteiro cruzando toda a pequena área, a grande área, acha ali o André Silva que finaliza e faz um 2-2. Depois o São Paulo teve chances ainda de acabar saindo no primeiro tempo com a vitória. Teve 2 bolas na trave, um momento em que o São Paulo tinha crescido no jogo, e depois no segundo tempo foi um tempo, já tinha acabado toda a intensidade, os dois times cadenciando mais, um mais morno, mais temperado, e ficou por assim mesmo, 2-2 empate. E no domingo tivemos o Bahia contra o Atlético Paranaense, o Bahia que está numa draga, numa fase horrível, acabou começando o jogo ali perdendo por 1-0 com o gol de Nicão, né? No segundo tempo fez ali, e depois foi tentando de algumas maneiras, mas estava muito difícil. Quando parecia que já não tinha mais esperança, nos acréscimos, Biel, com assistência do Everaldo, foi e fez o gol que deu empate para o Bahia. O Bahia que, se não der mole, o Corinthians acaba passando, empatou agora no número de pontos, e o Corinthians pode assumir aí a posição e continuar concorrendo a uma vaga para a Libertadores. Quem diria o Corinthians disputando vaga para a Libertadores? Você que é corintiano, imaginaria isso? 6 vitórias seguidas, o Corinthians enfrentou o Vasco lá na Neoquímica Arena e trucidou o Vasco, amassou o Vasco, sem dó do Vasco. Em 25 minutos, 3 gols. Gustavo Henrique faz gol, e hoje foi o domingo do Garro. Assistência no gol do Gustavo Henrique e depois mais 2 gols do Garro para abrir 3-0 já no primeiro tempo. Um primeiro tempo horripilante do Vasco. Um Vasco sem vontade, o Vasco mal demais. Praticamente o Vasco parece que estava fazendo um jogo ali mesmo para derrubar o Paiva, e conseguindo, porque após esse jogo o Paiva foi demitido e não comanda mais. E ainda, para apimentar mais o pós-jogo, tem a declaração do Ramon Dias dizendo que o Corinthians é muito maior do que o Vasco, e podem as pessoas gostar ou não, mas essa é que é a verdade. Meteu um craque Neto, essa é que é a verdade. E você, vascaíno, concorda? Óbvio que você, vascaíno, não vai concordar. E você, corintiano, óbvio que vai concordar. Na minha opinião, historicamente, se vamos falar por títulos, o Corinthians é mesmo maior que o Vasco, não tem como. Campeão mundial, campeão da Libertadores, assim como também o Vasco é campeão da Libertadores, mas mais vezes campeão brasileiro. Por títulos, o Corinthians é maior, e também no caso de torcida é maior, mas as duas equipes são gigantes, né? Mas ali eu entendi, o Ramon Dias deu aquela cutucadinha no seu ex-clube, não tem o que fazer, a lei do ex, dessa vez como técnico, bateu. E ali já no segundo tempo, um outro movimento de jogo, o Corinthians cadenciando mais a partida, acabou ali tomando um gol, fazendo o jogo, a partida se encerrar em 3-1. E falando em invencibilidade, o Internacional, o melhor time do segundo turno, 16 partidas consecutivas sem perder, sejam empates ou vitória, venceu, goleou o Bragantino, que está numa draga danada, numa bucha que estão carregando, parece ali na Via Bichedi, no estádio deles. Desde lá não conseguem vencer há um bom tempo, e todas as vezes que vão visitar também levam fumo, e perdeu por 4-1 com show do Rafael Borré. Alan Patrick mais uma vez jogando muito, faz o gol de pênalti, depois o Capixaba empata, depois o Borré
vira a partida já no primeiro tempo e depois daí só deu o Internacional. O Roger Machado faz uma excelente campanha com o Internacional. O Internacional assume a terceira posição, ainda falta ver ali, né, o jogo entre Flamengo e Fortaleza, Fluminense e Criciúma também, e Cruzeiro e Grêmio para acabar essa rodada. Mas até então a rodada já ali, o que pode mudar é o jogo entre o Flamengo, que o Flamengo e o Fortaleza, um dos dois, podem ali assumir a terceira posição. Mas até então o Internacional está na terceira posição com 65 pontos. Cara, se não fosse o comecinho do Roger Machado, onde o Inter ficou uns 10 jogos sem vencer, só empatando, se não fosse essa sequência, com certeza hoje o Internacional estaria disputando o título também, porque, cara, a virada de chave que tiveram praticamente no início do retorno ali, até agora, é uma virada de chave impactante. Os caras estão jogando muito, estão conseguindo criar boas oportunidades e não estão jogando, você não vê assim, um jogo qualquer, é sorte, não, são jogadas criadas, os caras estão jogando bem demais, o Alan Patrick muito bem, o Wesley teve um crescimento muito grande, o Borré tem conseguido fazer os gols, até o próprio Ener Valencia às vezes entra, faz um golzinho, ajuda, mas o time inteiro do Internacional parece que tá totalmente foi remodelado ali com o Roger Machado, conseguiram assimilar as instruções do Roger e agora está com um time melhor. Bom, finalizando essa rodada, então a gente já tem o Palmeiras como líder, empatado com o Botafogo. O Palmeiras está na frente por possuir uma vitória a mais do que o Botafogo. Ambos estão com 70 pontos, Internacional 65. Fortaleza e Flamengo vão se enfrentar ainda. Então, Fortaleza em quarto com 64, Flamengo em quinto com 62. São Paulo em sexto com 59. O Cruzeiro em sétimo com 47. Vai jogar contra o Grêmio depois de ter perdido a final da Sul-Americana. Por isso, não jogaram essa rodada. Vão jogar mais à frente, foi adiada por questões da final da Sul-Americana do Cruzeiro. O Bahia em oitavo com 47, tem ali, logo na sequência, o Corinthians também com 47, somente com uma vitória a menos, por isso está em nono. O Atlético Mineiro em décimo com 44, o Vasco em 11º com 43, o Vitória, que com o Carpini escapou, fugiu do rebaixamento, estava muito mal, mas teve ali umas 2 vitórias consecutivas, conseguiram se afastar e depois teve ali um empate, venceu, empatou mais uma vez agora de forma heróica contra o Botafogo e está em 12º, 42, praticamente fora de perigo de ser rebaixado. O Atlético Paranaense também conseguiu, fez valer o pacto ali em 13º com 41 pontos, escapando da zona de rebaixamento. O Grêmio em 14º ainda não jogou, vai jogar contra o Cruzeiro com 40 pontos. O Juventude com 45, em 15º com 39 pontos. E o Fluminense, que vai jogar ali contra... O Fluminense vai jogar contra o Criciúma. Então esse vai ser o jogo dos desesperados, porque o Criciúma é o 17º e o Fluminense é o 16º. Então, independente de quem vencer, se o Criciúma vencer, ele passa o Fluminense, jogando o Fluminense para a zona de rebaixamento, e o Fluminense continua ainda perigando ser rebaixado com 38 pontos, já abrindo a zona de rebaixamento. Tem o Criciúma com 37, o Bragantino com 37 e os dois já rebaixados, Cuiabá e Atlético Goianiense, ambos com 30 e 26 pontos. E assim fica por parcialmente encerrada essa 35ª rodada, e agora a gente vai esperar para ver o jogaço do Palmeiras e Botafogo para definir aí mesmo. Acredito que essa seja a final que vai definir aí o líder do Brasileirão. Acho que não vai ter muitas mudanças, mas futebol é uma caixinha de surpresas. Por exemplo, se o Botafogo e o Palmeiras empatam, ficam ali com 71, de repente o Inter vence, vai para 68, ainda faltam mais 2 rodadas, e os dois ali tropeçam, tem um confronto direto entre Internacional e o Botafogo. Então provavelmente o Internacional contaria com essa vitória em cima do Botafogo, mas teria que contar com um vacilo do Palmeiras, que é muito difícil que os próximos jogos do Palmeiras
pelo menos, são mais fáceis, que seriam Cruzeiro e Fluminense. 2 times que estão, pelo menos o Cruzeiro, lutando para conseguir ficar ali na fase de classificação da pré-Libertadores, e o Fluminense que vai estar jogando o jogo da vida deles, torcendo demais ali para que não sejam rebaixados, porque ainda vai estar nesse perigo. Fiquemos atentos, porque os próximos capítulos do Brasileirão prometem. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu e é nóis.